Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não acompanha o Shorts, deveria estar acompanhando, mas enfim. Esse meu pé de pitanga ficava aqui, isso é tipo uma anilha grandona que a gente plantava coisas dentro. Só que meus cachorros começaram a cavar e a raiz ficou exposta por meses, enfim, tô tentando salvar. Aí eu podei ela para ela caber num vaso. Podei as raízes também, por isso eu tive que desmanchar o torrão, não é o ideal, mas a gente torce para dar certo. E aí podei bem a copa dela, porque para ficar no vaso a copa dela tem que ser menor. O vaso é um vaso de muda, ele é um vaso bem frágil, bem fraquinho, que ele é para teste. Eu comprei mais deles porque eu quero fazer vaso de cimento depois, então vou usar ele de molde. Mas eu comprei vários deles porque eu já precisava salvar essa planta, então antes de eu aprender a fazer um vaso de cimento, eu preciso salvar ela. Tem mais algumas aqui em casa que estão querendo morrer. E aí ele é bem baratinho, eu paguei acho que num vaso desse tamanho foi tipo R$ 35. Eu vou plantar aqui e vai ficar aqui enquanto eu não aprendo a fazer um vaso de cimento. Espero que eu aprenda antes desse vaso se decompor. Vou colocar o vaso aqui no carrinho de mão porque eu ainda não sei onde vai ficar, tem que ficar num lugar que meus cachorros não mexam. Esse vaso ele tem furos, então tem que fazer a plantação que nem num vaso normal mesmo. O ideal seria colocar argila expandida ou pedrinhas no fundo. Pedra fica muito pesado. O ideal num vaso desse tamanho seria tipo argila expandida. Vocês vão ver que eu não tenho nada pra plantar, eu tô plantando sem nada. Eu vou colocar isopor no fundo, eu vou quebrar esse isopor, vou pôr no fundo. E aí em cima deveria vir uma manta bidinha ou coisa do tipo, eu vou colocar um pedaço de tecido. E aí eu vou picotar o isopor pra colocar no fundo, pra fazer tipo a drenagem. Tô falando enquanto eu quebro o isopor, não foi uma boa ideia, né? Porque vocês nem vão escutar direito. Mas pra fazer a drenagem do vaso. Acho até que dava pra pôr mais, tá? Mas é o que eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ficou tipo isso. Mas eu acho que poderia pôr tipo até um canto assim, sabe? Não é o caso. Aí a gente pega um tecido, que deveria ser uma manta bidim, mas é um tecido fininho, que vai passar água tranquila e não vai passar a terra. A gente forra aqui no fundo. Beleza. Aí agora a gente deveria pôr a terra. Só que só terra, tipo terra preta, terra vegetal, não é o ideal. O ideal é uma mistura de terra com areia. Na cidade que eu moro é uma ilha e basicamente é areia. Então eu vou usar areia da terra, que também é areia da cidade, do chão, do meu quintal. Não é o ideal também, porque ela é rica em alumínio, mas é o que eu vou usar. Eu vou misturar com terra vegetal, deveria fazer uma proporção, acho que se não me engano, de 70-30, 70 de terra, 30 de areia, mas eu vou só misturar aqui e vou pegar. Basicamente é isso. Vamos colocar nossa planta pra cá por enquanto. Enquanto eu dou uma misturada aqui. Acho que é o suficiente. Vou encher o vaso pra gente poder plantar. A gente tem que pensar que a planta vai ficar aqui assim, pra ela não passar a raiz, entendeu? Então ela tem que ficar até essa altura aqui assim, antes de pôr a planta pra poder enterrar ela. Então eu vou encher até aqui assim, mais ou menos, e aí eu coloco a planta. Acho que foi demais agora, mas aí a gente vai abrir tipo um buraco aqui, pra ver se encaixa a planta. Não deu certo. Deu sim. Vamos ajeitar as raízes para não correr o risco de quebrar. Ver para a planta ficar mais ou menos reta. E a gente vai colocando terra para vai ficando meio parada enquanto a gente põe mais terra. Tá, ela tá meio torta ainda, mas falta terra pra caramba pra encher isso aqui.
Quando a gente planta, a gente não quer compactar o solo, mas a gente precisa, principalmente quando está replantando alguma coisa, dar uma apertadinha para que o ar entre as raízes saia, né? Tem que entrar terra nesse lugar. E eu não posso cobrir o caule também. Então eu tenho que tomar esse cuidado para a planta ficar na altura certa. Porque senão adoece, apodrece o caule. Aqui tá até terra demais. Vamos tirar um pouco. Depois a gente vai pôr uma cobertura de solo, alguma coisa aqui. Com o tempo a gente vai pondo compostagem aqui, terra já feita, compostagem, adubo e tal. Isso aqui vai virando uma terra vegetal. Aí. Encheu até aqui assim. Agora é o espaço da cobertura de solo mesmo. Eu vou pegar umas plantinhas que eu comprei de tempero e eu vou plantar, porque a gente tem mais algumas coisas para plantar hoje. Aí eu vou plantar aqui junto com a pitanga o tomilho, porque aí ele vai se espalhar e ele meio que vira uma cobertura de solo depois. Por enquanto eu vou ter que usar uma cobertura de solo, mas depois ele vai tomar conta desse vaso. Isso se ele ainda estiver vivo. Faz 15 dias que eu comprei e ele tá lá dentro de casa, sem água, sem luz. Se ele ainda estiver vivo, vou plantar ele aqui. Então eu vou lá buscar ele e aí volto, porque a gente tem que limpar essas folhas que estão cheias de cochonilha. Passar alguma coisa nelas, talvez um enxofre ou uma calda bordaleza. E aí a gente vê o que faz. Esse é o estado do coitado do tomilho. Ele tá com as pontas verdes. Aqui tá tudo seco. Eu acho que ele morreu, mas na dúvida eu vou plantar ele, vai que ele ressuscita. Se ele não ressuscitar até domingo, que é o dia de feira, eu vou na feira e trago outro tomilho pra pôr no lugar. Mas vamos colocar ele aqui. Tem muito segredo, gente. É colocar aqui e esperar. Agora eu tenho que pôr isso aqui no lugar, achar um lugar e colocar. Aí eu vou colocar umas folhas secas em cima e regar bastante. A hora que regar, a terra vai entrando nos lugares que tem ar e vai dar uma baixada. Mas eu não vou completar a terra hoje, eu vou deixar para completar daqui uns 2, 3 dias, porque conforme vai regando ela vai dando uma sentada. E aí depois eu completo a terra. Mas a gente vai fazendo vídeos e mostrando pra vocês conforme for dando certo. Ah, eu falei que a gente ia limpar as folhas, né? Deixa eu pegar as coisas lá pra gente limpar. Sprayzinho com água e um pouquinho de sabão. Passar nas folhas. É tirar as coisas de forma mecânica mesmo, sabe? Tirar as praguinhas de forma mecânica. Não tem muito segredo. Um paninho velho. E limpa folhinha por folhinha. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo da folha. Acho que eu não vou aplicar a calda bordaleza hoje. Ah, apesar que ela é boa pra cicatrizar, né? As partes que a gente cortou. Acho que eu vou aplicar ela assim. Mas eu tô sem spray. Acho que eu vou dar um jeito de fazer a calda bordaleza e passar um pincel, talvez. Será que funciona? Acho que com pincel funciona, né? Vou pegar lá. Engraçado que tá com essa sujeira como se fosse uma fuligem, assim. Só na parte de cima, a parte de baixo tá limpinha. Será que é cochonilha mesmo? Não sei não, viu? Galinha completamente maluca. Enfim, tá mais ou menos limpo. Vou lá pegar a calda bordaleza pra gente passar. Peguei a calda bordaleza, pus só um tequinho de água, fazer tipo uma pastinha e vou passar com a esponjinha nas folhas, nas partes que a gente cortou e tal. Não é assim que usa a calda bordaleza, não recomendo que use assim, talvez queime a planta. Mas talvez dê certo, por isso que eu vou testar. Mas aí assim, a planta é minha, eu que tô testando. Se você for por sua conta e risco aí, beleza. Mas não estou recomendando. Inclusive, preparei muito, viu? Não tinha necessidade nenhuma de tudo isso. Uma melecadinha assim nas folhas.
O ideal seria um spray, mas meu spray quebrou. E eu ainda não pedi outro na Shopee. Então, por enquanto o que a gente tem é isso. Procurei um pincel, também não achei. Tô deixando sem folha isso aqui, hein? É isso, gente. Eu vou pôr a cobertura de solo, colocar ela pra lá e aí a gente vai pra próxima planta. A gente ainda tem um pé de uva pra plantar. O pé de pitaia que tá num vaso minúsculo, eu preciso passar pra um vaso maior. Cana também. Tem o guaco, mas o guaco eu acho que eu vou pôr em outro lugar. Enfim, tem umas coisas ainda pra gente fazer. Vamos lá. Agora a gente vai plantar essa muda de uva. Uva super dá em vasos também. Inclusive eu já vi até em vaso menor e dando uva. Claro que ela dá proporcionalmente ao espaço que ela tem, né? Mesma coisa do outro, a gente vai plantar aqui, mais pra frente a gente muda de vaso. A gente vai ter que fazer um pergolado, alguma coisa pra ela subir. Só que agora tá no inverno, ela não desenvolve bem no inverno. Nem as raízes dela não desenvolvem legal no inverno. Então a gente vai pôr ela aqui, deixar ela quietinha, no verão a gente mexe nela. Ela é uma muda de uva sem semente que eu comprei há um mês atrás e a coitada tá no saquinho que eu comprei desde então. Então ela tá toda feiosa porque é inverno, ela tá sem cuidado, enfim. Vamos lá, mesmo esquema do outro. A gente vai colocar isopor no fundo. Para poder fazer a drenagem. Mais um tecidinho desses que a gente tem para jogar fora. A gente forra aqui para a terra não passar para lá. E vamos por terra. Acho que precisa de uma proporção maior de terra com areia aqui. Eu vou dar uma soltadinha nessa areia que tá no fundo, tacar mais terra e misturar. Pus bastante terra, agora eu vou fazer o buraquinho aqui pra colocar a uva. Não fiz um buraco muito fundo, porque eu acho que ela vai estar com pouca raiz. Acho que esse buraco é o suficiente, vamos ver. Eu vou deixar com esse identificador dela por enquanto. Mais pra frente, quando ela for pra um vaso fixo, com pergolado e tal, aí a gente tira. Por enquanto, deixa ela com a identificação. Vamos tentar não desmanchar muito o torrão de terra dela. Ela tá com bem poucas raízes. A gente vai tirar só o fundo do torrão para ela poder, as raízes dela poder tomar conta do vaso. Dá uma soltadinha aqui só no fundo mesmo. Mas ó, ela tá com poucas raízes porque é inverno. Vamos colocar ela aqui, lembrando que a terra tem que vir até aqui. Não pode ficar subindo para a parte do tronquinho dela, porque senão vai apodrecer o tronco dela. Então, até aqui. Dá pra ver bem aonde é o enxerto dela. Eu não sei se eu vou conseguir aproximar. Vou tentar dar um zoom aí pra vocês. Dá pra ver que aqui é o cavalo. E aqui tá o enxerto dela. Uma uvinha enxertada. Então, se a gente cuidar direitinho e tiver sorte, provavelmente em um ano e meio, a gente consiga colher alguma uvinha daqui. Ah, deu a altura certinha. Esse bambuzinho a gente tem que colocar aqui bem pertinho da raiz pra ele ficar fixo. Ficar bem fixo.
porque afinal de contas ele que tá segurando a uva e não ao contrário. A gente dá uma apertadinha. Vou colocar mais um pouquinho de terra, porque em volta, aqui da altura certa, mas em volta não. Mais uma pasada aqui. Mesmo esquema da outra, vou colocar uma cobertura aqui, regar e daqui a um tempo a gente coloca mais terra. Eu vi alguns vídeos sobre uva, a uva tem todo um negócio sobre a poda dela e tal. Eu vi que tem que no inverno tirar todas as folhas dela e podar bem ela, deixar só o lugar dos brotinhos. Eu não vou fazer isso porque eu tô com dó e tô com medo dela morrer. Então a gente vai esperar pra podar mais pra frente a hora que parecer que ela gostou do vaso. Eu gosto sempre em vasos grandes assim, plantar mais alguma coisa junto pra dar uma aproveitada no espaço. Mas eu não tenho mudas aqui de temperinhos. Então ela vai ficar sem por enquanto. Quando eu for na feira eu vou trazer talvez um orégano, alguma coisa que faça essa cobertura de solo, porque é legal que o tempero, além de ajudar, né, com pragas e tal, ele faz a cobertura de solo do vaso. Então é isso. Vou lá pegar a próxima planta. Vamos lá, para o último vaso de hoje. Hoje a gente fez todos os de 60 litros. A gente vai plantar cana. Eu tenho uma cana aqui que era para ter plantado há bastante tempo também. Já faz umas 3 semanas que tá aí parada. Mas ela tá criando raízes. A cana você tem que cortar os gominhos onde tem esses olhinhos assim. São as brotações dela. E aí você pode colocar ela nessa posição ou nessa posição. Eu prefiro plantar ela assim. Então eu vou cortar aqui. São muitas mudas para esse tamanho de vaso. Então eu vou pegar esse pedaço aqui que já tem raiz. E mais... eu vou pegar 3 pedaços, né? Vou cortar 3 gominhos dela e vou colocar aqui. Acho que é mais que suficiente para esse tamanho de vaso. A gente vai fazer o mesmo esquema. Isopor no fundo, paninho, terra. Vamos lá. O ideal é que o pano seja alguma coisa tipo de algodão, alguma coisa que seja fácil passar. Um TNT serviria também muito bem. Fácil passar a água, né? Ele é só para segurar a terra não ir embora junto com a água. Agora a gente pode encher bem, porque a cana ela fica bem superficial, ela não tem raiz ainda, nem nada disso. Então a gente pode encher bem. A cana é uma planta que não é muito exigente em questão de solo, mas ela é bem exigente em questão de água. Então tem que lembrar de regar todos os dias. Pronto, tá bem cheio. Agora vamos cortar a cana. O facão tá meio cego. Cortar 3 pedaços. Então aqui a gente tem 2 olhinhos, um desse lado, um desse lado. Eu vou plantar nessa posição. Esse aqui já tá até com raiz, também vou plantar nessa posição. E esse aqui tem um olhinho só desse lado aqui. Então eu vou plantar tipo num triângulo aqui, ó. Tipo um aqui, um aqui e um aqui, assim, ó. E aí a gente espera que brote. Cana normalmente tem uma taxa alta de brotação.
Não precisa enterrar muito. Esse aqui eu ainda não vou pôr cobertura de solo, eu vou esperar ela brotar, começar a sair da terra e aí sim eu coloco cobertura de solo, porque eu acho que a cobertura de solo antes do pendão sair, antes da brotação sair, atrapalha um pouco o desenvolvimento dela, então eu vou dar uma esperada. Isso é uma impressão minha, não sei se realmente é. Enfim, aí a gente finaliza aqui, eu vou colocar o vaso no lugar, dar uma regada neles e vou pegar da pitanga os galhos mais grossinhos, esses assim que já tem tipo um dedo de grossura. Tem alguns outros aqui também, ó. Assim. Vou cortar com um palmo e colocar na água para ver se a gente consegue fazer enraizar para fazer algumas mudas. E de resto é isso. Conforme vão passando os dias eu vou atualizando vocês. E deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga, que a gente tente plantar em vaso pra gente testar pra ver se deu certo. Um beijo, até a próxima!